Olá, boa noite a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhage. Primeira pergunta da Roberta Nina, das Vibradoras. Olá, boa noite, Pia. Queria que duas perguntas, na verdade. Queria que você fizesse primeiro uma análise sobre os novos nomes que você colocou em campo hoje como titular, principalmente a Thaís, a Adriana, Fê Palermo e a Ingrid, que acabou entrando no lugar da Angelina. E depois queria que você falasse um pouco sobre o ataque, porque esse foi um jogo em que o Brasil criou bastante oportunidades, com várias jogadoras participando das jogadas. Queria que você analisasse o desempenho do ataque e falasse um pouco sobre as autoras dos gols, a Gabi Nunes e a Bia. Obrigada. Bem, eu vou começar com as jogadoras que marcaram o gol. É importante marcar os gols, claro, e nós marcamos gols de 3 formas diferentes. Eu estou feliz com isso, porque nós falamos sobre isso, nós falamos sobre chegar na pequena área, chutar de longe e também chegar pelas laterais. Então, assim como a Gabi Nunes fez, por exemplo, foi um instinto matador, né? Então, estou muito feliz com as 3 gols maravilhosos. Quando falamos no ataque, sim, a gente manteve a posse de bola um pouco mais rápido. Eu quero enfatizar isso, porque a gente precisa encontrar esse ritmo. E contra a Hungria, tivemos a chance de manter a posse um pouco mais tempo. Eu acho que nós precisamos criar mais chances e chegar na pequena área. Claro, a gente chegou no ataque, e que foi excelente, mas precisamos estar mais afiadas. E os movimentos da bola, falamos muito sobre isso. Então, quando tivermos com a bola, para dar mais chances para quem tiver com a bola para escolher entre diferentes jogadoras também na pequena área. E contra bons times, nós precisamos melhorar isso. As novas jogadoras, eu estou feliz com todas as novas jogadoras, porque se você olhar cada uma delas, e no começo nós não tínhamos a Debinha, nós não tínhamos muitas delas nessas equipes. Então, se a gente pega algumas delas, nenhuma delas tem tanta experiência. E é por isso que eu estou feliz que com todas as jogadoras que começaram e também as que entraram no segundo tempo, e elas jogaram muito bem. Por exemplo, Dina é o primeiro jogo dela, e para jogar dessa forma, perto da Tainara e perto da Antônia, eu acho que foi muito bom. Então, nós somos pacientes. Eu disse isso anteriormente, somos pacientes com a performance dela. Elas precisam tentar, especialmente as jogadoras novas, porque tem uma nova situação e nós precisamos ser pacientes. E se formos pacientes, e se elas tentarem um pouco mais na defesa, se elas pressionarem um pouco mais, no final do dia elas vão ter sucesso. Se seja, talvez, próximo mês, próximo ano, ou daqui a 2, 3 anos. Mas o futuro é brilhante, com certeza. Pergunta da Amanda Porfírio, do Fute das Minas. Oi, Pia, boa noite. Primeiramente, parabéns, né, pela primeira vitória aí do Brasil no ano, né, nesse ano 2022. E diferente dos outros jogos, né, o Brasil, nesse jogo, a seleção, ela permaneceu ali na pressão do início ao fim, né, foi um jogo que o Brasil pressionou bastante, principalmente ali na saída de bola das adversárias, e também funcionou bastante também concluir essa pressão em gols, né, resultar em gols. Então, até nos dados do jogo que a gente viu, das 4 finalizações em gol, entraram 3. Então, eu queria saber se você ficou totalmente satisfeita, né, com esse funcionamento global aí da seleção, e se faltou alguma coisa, na sua opinião, para a seleção hoje, ou se é mais ou menos isso, que é por esse caminho que a gente deve continuar. Obrigada.
Bem, eu acho que nós estamos num caminho excelente. Claro que nós marcamos 3 gols, foi excelente, e eu acho que nós mantivemos a bola um pouco mais, nós fizemos essa movimentação, mas a gente também perdeu a bola de forma fácil, mas esse é um próximo passo. Um detalhe que eu gostaria de ver como melhoria é quando nós estamos a caminho da pequena área, tudo que acontece próximo da área, precisamos fazer com mais frequência. Por exemplo, se seja 1-1, ou aquele ataque 2-2, eu acredito que nós vamos manter esse trabalho para continuar tendo sucesso. Então, ao invés de fazer tantos cruzamentos, nós vamos trabalhar esses chutes mais longos, mas eu também estou esperando qual vai ser o próximo passo. E como eu disse, eu sou paciente e eu acho que o futuro vai ser brilhante e vai ser muito bom se nós continuarmos assim. E vamos levando passo a passo. E sair de um jogo como teve o da Espanha foi muito difícil, a intensidade era muita, tivemos que defender muito, ainda marcamos um gol muito bom, mas sair daquele, ter poucos dias para preparar para a Hungria, eu acho que nós não saímos muito bem. E é por isso que é muito importante aprender com o último jogo, na defesa, mas também no ataque. E eu gostaria de ver mais combinações bem-sucedidas nas laterais e nesse 1-1 também. Isso vai ser o próximo passo. Pergunta da Isabela Damaso, do Esporte Tudo. Boa noite, Pia. Bom, eu também queria falar um pouco sobre o ataque, especificamente sobre a Debinha, né? Ela é artilheira desde que você chegou no comando da seleção, com 47 gols marcados, e hoje entrou no segundo tempo. Eu queria saber, né, como você enxerga o papel dela nessa seleção, mesmo tendo encontrado essas outras opções para o ataque. Por exemplo, a Gabi Nunes e a Bia, que marcou hoje, acaba que essas duas jogadoras novas abriram um leque de possibilidades para ter uma titularidade nesse time. Muito obrigada. Bem, a gente pode usar a Debinha de diferentes maneiras, e se olharmos quanto ela cobre, eu acredito que não tem tantas centroavantes que cobrem tanto espaço. Não é apenas sobre marcar os gols e criar as chances, mas também na defesa. Então, nós podemos confiar nela. Eu acredito que ela é muito importante para o time. E ela vai continuar jogando, mas eu posso vê-la jogando no meio-campo também. Então, a Geise está se saindo muito bem, e a Gabi Nunes também, e elas marcaram um gol. Mas a parte maravilhosa de ser treinadora é trazer o melhor desempenho de cada jogadora. E quando ela vem, e tirá-la do banco é muito importante. Eu acho que hoje a Bia e a Debinha mostraram que se o banco for forte, nós temos maiores chances de ganhar. Então, quando a Bia marcou o segundo gol, significou muito para nós. A Bia e a Debinha, elas entraram, foi ótimo, e a Debinha sempre vai ser muito importante para nós. Quando falo dos novos jogadores, eu acho que todas se saíram muito bem. Vocês têm que se lembrar que algumas estão jogando pela primeira ou até mesmo a segunda vez. E nós não jogamos exatamente da mesma forma que as equipes delas jogam. E isso leva tempo. E acredito que desde que conseguimos fazer pequenas coisas, elas não precisam ser excelentes, porque isso é impossível na primeira vez, mas pouco a pouco elas vão melhorando. Então, como eu disse, Regina, por exemplo, a Thaís Ferreira também, quando ela entrou como a lateral direita, ela não jogou tantos minutos, mas o que ela fez foi muito importante. Ela ajudou a Antônia, e nós precisamos desse tipo de jogadas, dessas jogadoras que entram e mantêm a qualidade do jogo, e algumas vezes até aumentam a qualidade. Nós temos, acredito que todo minuto na equipe, nesse nível alto, é um momento de aprendizagem.
Eu conversei com a técnica alemã, ela disse que é isso, é importante jogar esses jogos e nós aprendemos muito. E essa é uma lição muito boa, porque quando eles pressionam, nós temos um pouco de problema para sair dessas jogadas. É uma lição a aprender e para todas as jogadoras, as novas especialmente, elas aprendem algo. Pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Boa noite, Pia, tudo bem? Diferentemente do torneio de Manaus e do torneio da França, que tivemos 3 jogos em cada, nessa data FIFA foram 2 jogos apenas, e entre o jogo da Espanha e esse da Hungria foram 3 jogos ali para descanso, treinamentos, e em junho, no final do mês, teremos alguns amistosos e vamos emendar o período de preparação e disputa da Copa América. Queria saber como você avalia a importância de termos esse período de treinamentos, nesse estágio do trabalho, para poder evoluir a química e a fluidez do jogo da equipe. Obrigada. Bem, como eu disse, os jogos são importantes, mas também como a gente se prepara para esses jogos. Então, dessa vez nós temos a gente teve 3 dias e a gente pode treinar a parte mais tática. E eu acredito que a gente não... a gente só vai ter algumas jogadoras por 10 dias. Então, nós temos que escolher muito bem. E é claro que nós fazemos algumas coisas em campo, 11 contra 11, e a gente fala sobre algumas coisas específicas. Antes desse jogo, nós falamos sobre a construção da jogada, de sair da parte traseira. Então, eu acho que nós podemos melhorar. Nós estamos tentando preparar as jogadoras, porque é claro que nós vemos como elas vão jogar, nós damos o dever de casa quando falamos do ataque, nós conversamos com as jogadoras sobre a parte tática, não apenas em campo, mas também nas reuniões que nós temos. Então, ter esses 3 dias faz uma grande diferença comparado quando a gente for jogar a Olimpíada, que só temos 2 dias. Então, você tem que analisar o jogo que você jogou, mas você também tem que se preparar para o próximo jogo. E precisamos ver quais são as prioridades. Esse é o nosso trabalho, ver quais são as prioridades. A gente deve falar sobre atacar mais, ou sobre contra-ataque, ou qualquer outra coisa. E a gente vai ter um outro oponente em poucos dias. E essa é a parte divertida também. Quando a gente vai para a Copa América, por exemplo, não apenas não sabemos com quem vamos jogar, mas a gente começa essa primeira fase para certificar que temos tudo de acordo antes de começar a Copa América. É muito trabalho para analisar o oponente e decidir como vamos jogar. Então, esses 3 dias antes da Hungria foi muito bom para nós. Última pergunta do Estevão Brasil, da SBT. Quais os preparativos no formato que a seleção vai apresentar nessa Copa América? O quadro da apresentação das jogadoras, como vai ser a estrutura formada de ataque? Primeiro, a gente tem mais 2 jogos. A primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre esses jogos. Então, nós temos uma ideia de como vão ser as jogadas e vamos enfatizar isso com ela nessas coisas específicas. Se compararmos a Gabi Nunes, por exemplo, como ela vai entrar na área comparado com a Debinha, esse tipo de detalhe, eu acredito que é importante fazer isso depois 2 jogos bons e depois nós vamos rastrear o que vai ser feito. Por exemplo, eles não vão jogar depois do dia 15 de maio, acredito que a França vai ter vai ter jogo com a Hungria e depois elas têm o Campeonato Brasileiro também. Então, algumas delas precisam descansar antes de jogar para a Copa América e algumas delas não vão ter jogos.
Então, os nossos treinadores o pessoal que preparador de forma física tem que ter certeza que elas vão estar em forma. E a parte física é muito importante, principalmente depois de um longo torneio, que elas vão jogar na Espanha, por exemplo. Então, algumas delas precisam descansar. Quantos dias precisam descansar? Quantos dias elas vão fazer a preparação individual? Então, a gente precisa verificar qual jogadora precisa de o quê. E isso é excelente, porque nós vamos jogar 2 jogos antes da Copa América, e depois a gente pode ter mais 2 jogos antes da gente jogar contra a Argentina. Obrigada, Pia, e obrigada a todos que participaram.